Eurotrip, quanto que custa uma viagem de 30 dias pela Europa? De mochilão e também de hotel. Vou mostrar, destrinchar tudo nesse vídeo, talvez o vídeo mais completo com valores aqui do canal. Então por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações. Para quem não me conhece, sou Álvaro Fernandes, sou o criador aqui do canal Estruturando Ideias, jornalista também, e segue aqui no Instagram também Estruturando Ideias, beleza? E para vocês que não conhecem o canal, aqui embaixo tem vários links com descontos de viagem, alguns parceiros meus, seguro viagem, tem tudo para você aproveitar. E as coisas que eu vou falando também ao longo do vídeo eu vou colocar aqui, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vou dividir aqui o vídeo e falar sobre viajar de mochilão e também viajar com um hotel. Depois eu dou minhas considerações finais e algumas dicas de viagem. Então vamos direto ao assunto. Eu coloquei aí, fiz uma média, botei 30 dias, né? Exatamente um mês completo e 6 países com 10 cidades. Coloquei as principais cidades aí que as pessoas procuram. E lembrando, eu coloquei o dólar entre 4,50 e 6,50. Pode variar 10% para mais, 10% para menos. Peguei também os hotéis e o hostel, botei uns 5% acima, porque tem época de alta temporada, tem oscilação, tem inflação, então já fiz isso tudo. E os preços eu peguei, eu pesquisei e fiz a média deles, já com a inflação pós-pandemia e com todas as coisas. Ou seja, todos esses valores que vocês estão vendo aqui, provavelmente quando vocês forem procurar vai estar um pouquinho mais baixo, mas eu prefiro que fique mais alto e quando as pessoas forem procurar não ter assim, vou colocar hoje uma passagem por 1.500, amanhã tá 2.000 e fala, pô, tá 500 reais mais caro. Então eu fiz mais ou menos esse resumo. Começando com as cidades, eu botei Lisboa e Porto, em Portugal, coloquei Madrid, Barcelona, na Espanha, coloquei Paris, ali na França e pertinho também Bruxelas, na Bélgica, junto com Antuérpia, e Amsterdã, na Holanda, Berlim e Munique, na Alemanha. Eu coloquei todos esses países e todas essas cidades e fiz a média. Então vamos direto ao assunto. Mochilão, o hostel, eu coloquei a média de R$ 105 por dia, que dá mais ou menos 3.150 o mês todo. O hotel, R$ 280 a diária. 8.400 o mês todo. Lembrando que eu estou fazendo uma viagem para uma pessoa só. Se você for viajar com 2, 3, 4, 5, o valor de você pegar um Airbnb vai sair mais barato do que você pegar um hostel, por exemplo. Ou então você pega um quarto privativo no hostel para 3, 4 pessoas também, vai sair muito mais em conta. Esses valores para uma pessoa, se você colocar aí na parte de hotel, se for 2 ou mais pessoas, esse valor pode diminuir até 30%. Então, considere aí descontar 30% menos se você estiver viajando com 2 pessoas ou mais. E aqui eu botei alimentação, se você for fazer um mochilão, vai ser bem roots mesmo, R$ 30 por dia, o que dá 30 dias, R$ 900. Lembrando que tem alimentação barata na Europa, você pode comprar um macarrão, você compra por 40, 50 centavos em Portugal, e isso para você cozinhar aí, dura 2, 3 dias. Em hotel também, em hostel também, você consegue pegar ali, digamos, a sobra, entre aspas, por exemplo. Eu vou no hostel, como uma vez macarrão, deixo lá. Se você quiser, você pode pegar também, que isso pode, né? Então, você pode comprar refrigerante de 2 litros, custa €1. Então é muito barato mesmo se alimentar em casa, no caso no hostel, né? Enquanto a parte de alimentação no hotel, R$ 110 por dia, que dá R$ 3.300. Como eu falei, se você estiver indo com outra pessoa, você pode dividir um prato, pode comer num lugar mais chique, você pode comer sanduíche no dia, enfim, quem vai fazer alimentação aí e planejar são vocês. Eu fiz a média do que as pessoas, do que os meus amigos, do que eu faço, então eu fiz a média da pessoa que viaja gastando muito e da pessoa que viaja gastando bem menos, bem pouco. As atrações, quando você está fazendo mochilão, você procura aí umas atrações mais baratas, você procura um museu de graça, você faz uns contatos, o hostel você sempre faz um free walking tour que você não vai pagar. Então eu botei R$ 400 de passeio durante 30 dias. Lembrando que na Europa tem vários passeios gratuitos e também você aí tem uma gama de passeios para fazer culturalmente na rua mesmo, conhecendo atrações turísticas. Já na parte do hotel,
R$2.000. São 30 dias, R$2.000. Isso vai depender de quanto você gosta e quanto você quer viajar. Por exemplo, você vai para Paris. Se você quiser ir em todos os museus, você vai gastar muito mais do que isso. Mas se você for fazer só as coisas turísticas, foi o que eu coloquei, um pouquinho mais, aí você consegue atingir. É o que eu sempre falo, uma viagem pode custar 10 mil ou pode custar 500 mil. Depende de como você vai gastar e aonde você vai gastar. Continuando, o seguro é obrigatório, né? O seguro viagem tem que ter, tem até aqui embaixo com desconto, esse desconto que eu tô falando para vocês, R$290. 30 dias, R$290. Álvaro, mas vale a pena? Não é um gasto desnecessário? Primeiro, para entrar ali no espaço Schengen, que todos esses países são do espaço Schengen, você precisa ter um seguro viagem. E esse é um seguro dos mais baratos que tem e um dos melhores. Então você vai conseguir aí se proteger caso aconteça alguma coisa. Por exemplo, se você quebrar um dente ou se acidentar, ter que botar um gesso, alguma coisa, vai mais de R$1.000 fácil. Então vamos ficar ali prevenido e também é obrigatório. Outros, eu sempre coloco outros, né? Caso precise de alguma coisa, eu coloquei R$400 para o mochilão e R$600 para a parte de hotel. Lembrando, isso pode ser um souvenir, você quer gastar uma coisa a mais, comprou um chocolate a mais, isso vai depender do gasto de cada um. Isso foi resumo e também das minhas experiências aí de 5, 6 vezes na Europa. Então, a viagem completa, esqueci da passagem, né? A passagem saiu R$2.200. Tem algumas promoções, mas eu também botei um preço um pouquinho mais elevado, porque depois a gente pode pesquisar e encontrar mais barato. R$2.200, tanto na parte de hotel e tanto na parte de hostel, que saiu R$7.340. Passagem, alimentação e tudo na parte de hostel. E já na parte de hotel saiu R$16.790 para uma pessoa. Se você for para 2 pessoas, você já vai dividir esse hotel, que vai dar R$12.590. E caso você viaje com outras pessoas, esse valor aí você consegue chegar até R$9.000, R$10.000, então vai depender muito do que você for fazer. Às vezes você gosta de... eu gosto mais de gastar dinheiro em vinho, gosto mais de gastar dinheiro em outras coisas. Vai depender muito de você. O euro eu botei a R$6, então 10% a mais vai ficar R$6,60 e 10% a mais R$5,40. Então fiz aí a cotação de R$6. Agora algumas dicas aí que vão ser fundamentais. Tem aqui o Wise, que você pode fazer, o antigo TransferWise, para você economizar. Tem o N26 também, que é um banco europeu que eu gosto muito, então você não paga IOF. Cartão de crédito é sempre essencial você levar e não gastar. Mas leva, porque se você tiver que acionar o seguro viagem, você vai ter que ser pelo seu cartão de crédito. Então aciona aí o seguro viagem, aciona também o aviso viagem do cartão de crédito e manda ver. Seguro viagem obrigatório. Agora, algumas coisas que você pode economizar. O verão europeu ali vai entre maio, junho, julho, mais ou menos esse fervo ali. Se você for no comecinho de maio ou no finalzinho de julho, no começo de agosto, você vai pagar mais barato. Consegue aí 15, 20% mais barato. Então, faça isso. Outra dica muito importante, praticar o Open Jaw. Mas que diabos é isso? E o Stop Over, os dois. O que é isso? Você entra por um país e sai pelo outro. Então você entra por Portugal e sai pela Alemanha. Não tem nexo você ficar fazendo assim, que eu já fiz o mapa, e depois voltar da Alemanha para Portugal. Então entre pela Alemanha e saia por... entre Portugal ou pela Alemanha e saia por outro. Então, Portugal geralmente é mais barato a entrada, ou também Frankfurt na Alemanha, os dois são bem mais em conta. Então você entra por um, sai pelo outro, isso é o famoso Open Jaw. Stop Over, se tiver, às vezes tem, comparado ou nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, tem voos que vai para Amsterdã, mas você faz São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, depois vai para Madrid, e depois vai ou para Lisboa ou depois para a Alemanha ou para outros lugares. Então, se tiver stopover, você faz uma parada involuntária, fica 4, 5, 6 dias, o tempo que você quiser e segue viagem. Agora, os dias, você não falou, quantos dias ficar em cada cidade. Isso vai depender do seu gosto. Eu sempre falo, uma cidade pequena, no mínimo 3 dias para você conhecer bem. Uma cidade média para grande, de 4 a 8 dias. Isso vai depender muito. Quem está vendo esse vídeo aí, que mora no Rio, em São Paulo, eu moro no Rio, não conheço tudo.
E olha que eu já fiz turismo aí de ficar 4, 5 dias turistando, mas não dá para conhecer tudo. A mesma coisa esses lugares. A gente pega os pontos turísticos, quando eu vou viajar eu desmembro. Eu faço 70% do ponto turístico para mostrar para as pessoas e 30% eu vou para as partes alternativas. Faço free walking tour, que é de graça, que eu converso com o local, que mostra onde eu posso ir e também converso com outras pessoas no supermercado. Mesmo não tendo inglês bom, eu me viro. Eu faço aqui, pergunto no Google Tradutor e falo onde tem um bar diferente, onde tem um bar local, onde tem a melhor pizza, onde tem o melhor chopp. E por aí a gente vai conversando e vai entendendo. E sem falar também, quando você for viajar, troque o seu dinheiro, troque um pouco do seu dinheiro, né, ou muito, em espécie, óbvio, né, uma parte. E se você puder, use o cartão do Wise ou então o do N26, que você vai economizar muito. E vai depender sempre do que você for fazer e do que seus amigos forem fazer. Tem alguns lugares desse que já está embutido aí no preço que eu coloquei, transporte público. Mas se você ficar numa localização boa, você pode gastar um pouquinho a mais, só que vai fazer praticamente as coisas a pé. Por exemplo, em Lisboa mesmo você paga um passe mensal, semanal, e você anda aí por 20 euros ou até menos, um mês de metrô. Então você consegue ir para todos os lugares de metrô, inclusive sair do aeroporto, Lisboa e Porto também. E os deslocamentos que eu também coloquei ali incluso, embutido nos preços, você pode fazer de avião, pela Ryanair, Aer Lingus, ou então por ônibus. O sistema do Flixbus tem até um vídeo aqui falando, é um dos melhores ônibus que tem, já tem até no Brasil também, quem quiser saber, uma empresa alemã, te leva para vários lugares muito em conta. Então esse roteiro de 30 dias, se você quiser estender mais, o preço não vai ser o dobro, porque você já pagou a passagem aérea, então vai ser bem menor. E você já vai estar ambientado ali na Europa, vai conseguir ser bem mais fácil. Por exemplo, você estando em Bruxelas, com 3 horas você vai para o Luxemburgo, 2 horas e pouco, como eu já fui. Paguei 6 euros na passagem de ida, 6 euros na passagem de volta. Então você pode aí destrinchar e ficar em outros países. Eu dei esse exemplo aí, botei países da Alemanha, que é um pouco mais caro, a França também, e coloquei Portugal e Espanha, que são relativamente mais baratos. Beleza? Espero que tenham gostado aí desse mix. E dá até vontade de viajar agora para a Europa. Eu vou em breve já tem viagem marcada. Mas se vocês quiserem saber mais, tem aqui nos cards, no link, nos vídeos, depois que vai acabar aqui também, tem dicas de todos esses lugares que eu tô falando, para você não se perder no roteiro também. Pesquise bastante o roteiro, veja tudo que você quer fazer, tente ficar na área central, não necessariamente ao centro. Por exemplo, na Itália, em Roma, um lugar muito bom para ficar é Trastevere, e não é o centro. Então alguns lugares não são a parte ali do centro urbano, mas também é a parte central para você fazer o turismo, beleza? Espero que tenham gostado. Coloca aqui se vocês já fizeram mochilão, se já estão pensando em fazer mochilão ou viagem de luxo, enfim, independente, o que eu sempre gosto e quero que as pessoas façam é viajar. E é isso que eu incentivo aqui no canal, beleza? Todos os links na descrição, inscreva-se no canal, ative as notificações, segue aqui no Instagram também, dá essa moral e eu volto em breve com outro vídeo. Aqui no final vão aparecer vários vídeos aí para vocês usufruírem, darem uma olhada nos roteiros irados que tem aí pelo nosso mundão, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fui!